Paz de Jesus para você, que bom receber você aqui nessa manhã, nesse dia que foi preparado pelo Senhor, para estarmos nos tornando mais parecidos com Ele, desfrutando da sua presença e também sendo instrumentalizados para a boa, grande, incomparável obra que Ele está realizando no mundo. E isso passa por mim e por você, amém? Você acredita nisso? Então, glória a Deus, que bom receber você aqui nessa manhã, para esse tempo devocional. Já falamos muitas coisas bonitas para o Senhor, alguns de maneira mais tímida, outros através do choro, outros através da consciência clara de que estão na presença do Senhor, outros trazendo à memória em cada canção aquilo que o Senhor é, mas também e principalmente aquilo que Ele fez por cada um de nós. Eu não sei se isso acontece com você, mas nos momentos de adoração ao Senhor de maneira coletiva, como igreja, o Senhor, Ele sempre me leva, através do Espírito Santo dEle, a me lembrar de onde eu estava, de onde Ele me tirou, o quanto de energia, tempo, recursos eu gastei nesses ambientes, e Ele me mostra todas as vezes que nós nos reunimos em coletividade, onde Ele nos colocou. É muito lindo, é muito gratificante, é muito prazeroso estar reunido com os meus irmãos. Queridos, eu não tenho dúvida, porque a palavra de Deus afirma isso e Jesus também afirma isso. Ele diz que existem riquezas dos céus, da parte do nosso bondoso Pai, que só serão reveladas e derramadas sobre as nossas vidas no particular, no momento a sós, no quarto em secreto, no carro em secreto, no banheiro em secreto, onde é o seu lugar secreto durante o seu dia na vida e no viver. Mas eu também, quando olho para as Sagradas Escrituras, eu vejo que um adicional também é que Deus só derrama as suas riquezas e revela também as suas profundidades no relacionamento quando a igreja se reúne. Então é no particular e no coletivo, é no público e no privado. Hoje nós estamos sendo cada vez mais despertados a estarmos entrando no quarto em particular, estarmos ouvindo a voz do Senhor. Mas não é só no particular que Deus revela os seus segredos. Ele revela os seus segredos também no público e no coletivo. Por isso que quando a igreja do Senhor se reúne, coisas celestiais acontecem. Quando a igreja do Senhor se reúne, nós não temos que ter somente expectativas, porque expectativas, elas são humanas. Nós precisamos estar reunidos em nome do Senhor, crendo que coisas celestiais acontecerão, porque o Espírito Santo dele habita em nós e está em nosso meio. Então existem coisas celestiais que o Senhor deseja fazer em nós nessa manhã. Ele deseja derramar por nós e Ele deseja também compartilhar com o mundo, através da nossa vida e do nosso viver. Tudo isso aconteceu na minha vida, quando eu me converti ao Senhor, quando Ele me encontrou e eu disse sim para o chamado dEle, aos 14 anos de idade. O meu coração sempre queimou no meu quarto, porque era o único lugar que eu tinha reservado, diante de uma família que seguia uma outra religião afro, e era o momento que eu tinha muita tranquilidade e paz, era na minha cama. Os metrinhos quadrados que tinham ali, que nem cama era no meu edredom no chão. E ali eu buscava o Senhor e Ele se revelava a mim. Mas coisas extraordinárias, como o meu chamado, como a minha união com a minha esposa, como a liberação dos meus medos e a superação dos meus medos, para construir a minha família, para aceitar a vocação, para ser alguém à imagem e semelhança de Cristo. Todas essas bênçãos foram reveladas para mim, no público, na reunião coletiva da igreja, através da oração dos irmãos, através das palavras de encorajamento, através das intercessões, através de um abraço, através das mensagens dos pastores. Então eu sou fruto desse ambiente coletivo e do particular, porque a grande obra que o Senhor está realizando na minha vida e na sua vida, ela começa no particular, mas ela também ganha forma e é aperfeiçoada na convivência, porque nenhum de nós, preste atenção nisso, seremos o que fomos chamados para ser, e conseguiremos concretizar a grande obra que o Senhor tem para fazer através das nossas vidas,
sozinhos. Nós não conseguiremos. E grande parte daquilo que eu ainda estou me tornando e você está se tornando, passa pela unção e pela bênção que Deus colocou na vida do seu irmão que está do seu lado. Você pode não saber o nome dele, você pode não saber o nome dela, você pode achar que a igreja e o reino de Deus crescendo, que é uma grande família, ela é universal, no bom sentido falando, né? No bom sentido, ela é universal, espalhada por toda a face da terra. Você pode não conhecer e não saber o nome, mas existe algo que Deus derramou na vida do seu irmão, que faz parte do seu destino profético, da formação da sua identidade e da frutificação que ele tem para essa terra e para essa geração. Então agradeça muito a Deus por essa oportunidade de você poder queimar no secreto, mas você também poder queimar no público, porque quando você queima também no público, quando você acolhe no público, quando você decide se reunir, ter raízes numa comunidade espiritual e numa família espiritual, o Senhor derrama grande parte do seu destino celestial e profético nessa reunião. Por isso que eu não menosprezo os pequenos, os médios e os grandes encontros em torno e em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Então que você, como eu hoje, que estamos buscando a presença do Senhor, também possamos perceber a presença do Senhor através do nosso irmão, porque grande parte do que o Senhor vai derramar está aí, foi depositado do lado da pessoa que está do seu lado, daqueles que receberam no estacionamento, daqueles que acolheram, daqueles que estão servindo o café que você está comprando, da equipe do time de mídia, da equipe de adoração que está nos conduzindo enquanto estão na presença do Senhor, do pastor Renan, do Henrique, que praticamente mudaram a agenda deles de uma igreja local, e nós sabemos quanto isso é desafiador para estar aqui abençoando as nossas vidas. Então não perca isso de mente. Você pode ter uma tendência de viver um tempo na solitude, isso é bíblico, não na solidão, mas você precisa entender o grande mistério que é revelado na reunião dos santos, no corpo de Cristo, em torno do Senhor Jesus. E Ele está fazendo isso, distribuindo os dons e também compartilhando os dons, para que a igreja seja edificada e o mundo abençoado. Amém? Que diante dessa palavra nós possamos começar o nosso dia. Quero compartilhar com você nessa devocional um texto que está lá em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Eu estarei lendo o texto de um personagem que eu me identifico muito com ele. Eu me identifico muito com Pedro, e eu me identifico com outras pessoas também, mas Pedro principalmente. Eu quero ler esse texto e juntos vamos subtrair da palavra de Deus alguns princípios importantes para edificarmos uma vida mais profunda e mais intensa em Jesus. Vamos lá para o texto da palavra do Senhor. Versículo 22 diz assim de Mateus 14: Logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. Tendo despedido-se da multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho no barco, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava em sentido contrário. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando por sobre o lago, em algumas versões andando por sobre o mar. Quando o viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir contigo ao teu encontro sobre as águas. E Jesus respondeu para Pedro: venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, repita comigo, imediatamente. De novo, imediatamente, Jesus estendeu a mão e segurou, mas também lhe disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando subiram no barco, o vento cessou, e então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus.
verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Queridos, Jesus veio colocar em ordem a nossa vida. Eu me identifico muito com Pedro, porque assim como Pedro, todos nós queremos ser protagonistas da nossa história e da nossa vida. E essa é a grande luta da humanidade. A humanidade, a juventude, todas as pessoas de todas as faixas etárias, elas lutam contra o cuidado, a proteção, a bênção, a salvação, o cumprimento das promessas de Deus sobre a vida delas, sobre a sua liderança, seja na família, seja na igreja, de maneira inconsciente, por causa de um fator chamado medo. Medo. Todos nós, apesar de termos tido um encontro com Jesus, ainda insistirmos em sermos protagonistas da nossa história. Isso significa, por causa do medo e da falta de confiança plena em Jesus Cristo, nós queremos ter o nosso nome destacado como aqueles que constroem a nossa vida, o nosso ministério, e sem percebermos, o medo tem gerado um movimento, uma tempestade na nossa alma, dentro de nós, que nos leva a perdermos a intensidade e a profundidade de um relacionamento pautado em uma plena confiança em Jesus Cristo. Uma vida plena de total confiança nos propósitos e nas intenções de Jesus sobre a nossa vida, sobre os nossos dias, sobre o nosso chamado, sobre a missão que Ele colocou sobre cada um de nós. Pedro era uma dessas pessoas. Pedro, apesar de ter experimentado um relacionamento tão profundo e tão intenso, qualificado, e conceituado por nós através da leitura das Escrituras, mas se nós não tivéssemos as Sagradas Escrituras para nos revelar isso, nós podemos equiparar e comparar o relacionamento de Pedro, onde ele estava ainda descobrindo as intenções do Senhor a respeito dele. Pedro não tinha a palavra de Deus como nós temos hoje. Pedro não tinha os milhares e milhares de testemunhos que nós temos sobre a vida das pessoas do Cristo ressurreto, que hoje continua realizando a sua grande obra, mas também sobre Jesus histórico da época. Eles tinham que passar a crer, a acreditar e a confiar na experiência diária e na convivência diária, nas intenções e nos propósitos de Jesus Cristo. E Jesus Cristo não deixou lacuna se relacionando com Pedro e com os outros discípulos. Jesus apresentou diante deles muitos milagres e sinais que apresentavam Ele como Messias, como o próprio Filho de Deus, como o verdadeiro Cristo que haveria de vir, mesmo antes de morrer e ser ressuscitado. Mas os olhos, os ouvidos, a mentalidade dos discípulos, como a minha e a sua, estavam sendo bloqueadas pelo medo. E nesta manhã, enquanto nós adorávamos, o Senhor, Ele ministrava ao meu coração que esta manhã é uma manhã de liberação e de troca do medo. É uma liberação mesmo de substituição do controle para a plena convivência e confiança em Jesus e nas suas intenções sobre o seu povo e sobre a sua igreja. Isso envolve a minha vida e a sua vida. Enquanto a adoração era ministrada, o Senhor falava: eu estou trocando o medo de muitas pessoas nessa manhã. Estou derramando uma porção dobrada de fé e de amor. Porque não dá para vivermos uma vida mais intensa e mais profunda sem decidirmos confiar plenamente no Senhor Jesus. Ao olharmos para a história de Pedro, nós encontramos o que dominava, aquele povo naquela situação e naquela circunstância, que é muito parecido com o que nos domina hoje. Jesus, ele vem à terra e ele encontra a religião dominando a vida das pessoas e a mente das pessoas. Como hoje também, a religião tem sido um marco. As pessoas não olham para Jesus como o verdadeiro Filho de Deus, mas como uma religião. E talvez eles estejam tendo esse conceito porque nós estamos, talvez, deixando que seja percebido esse tipo de conceito a respeito dele, de que ele é só uma religião, de que ele é só alguém muito bacana, muito legal. Porque pela nossa maneira de viver, pela nossa maneira de nos relacionarmos com a igreja dele ou com ele mesmo, pautado no medo e não entregando a confiança plena a ele, nós estamos deixando alguns sinais de que ele não é tão importante assim e a religião é mais importante do que propriamente ao Senhor Jesus.
porque estamos muito apegados a ritos e menos apegados à comunhão e ao relacionamento com Ele. Nessa época que Jesus vem, ele encontra um Pedro também dessa forma. Pedro, assim como a maioria das pessoas, eram dominadas pela religião. E Jesus, ele veio trazer o convite de Deus, colocar em ordem as nossas vidas e colocar a prioridade da espiritualidade acima da religião. Naquela época existia um pouco de ciência também, e o que dominava a mente de Pedro, de alguns naquele momento, era a ciência, era a cultura filosófica, e muitos eram dominados por isso. E por serem dominados por isso, Jesus, ele também veio para reafirmar que a espiritualidade pautada em um relacionamento íntimo, profundo e intenso com Ele, seria a única salvação que colocaria novamente em rota celestial a vida dos seres humanos que naquela época habitavam aquela estação, como também a nossa. Não muito diferente do que acontecia naquela época. Hoje, muitos de nós, e jovens, e eu fui jovem um dia também, olhamos a espiritualidade como uma religião. Olhamos para a espiritualidade como um complemento. E Jesus veio reafirmar que a espiritualidade, ela deveria ser colocada em primeiro lugar da nossa vida. Porque nós viemos de Deus. Deus Pai é a nossa origem. Ele é o nosso propósito e Ele é o nosso destino. Repita comigo assim, ó: Deus Pai é a minha origem, é o meu propósito, é o meu destino. Jesus vem apresentar a verdadeira espiritualidade, que está pautada numa vida intensa e profunda em um relacionamento com Deus. E isso se manifesta através da fé. Jesus vem reafirmar que a espiritualidade é mais importante do que a religião. A espiritualidade é mais importante do que a filosofia. A espiritualidade é mais importante do que a ciência. Porque o único caminho, a única opção para experimentarmos uma vida mais profunda e mais intensa está na origem, está na fonte, está em Deus. Olha o que Jesus fala em Mateus 6, 33, 34. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o quê? Com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Mas basta a cada dia os seus próprios problemas, ou em algumas versões, o seu próprio mal. Então Jesus vem reafirmar que a espiritualidade é mais importante e deve ser colocada em primeiro lugar na nossa vida e no nosso viver. Nós não podemos ter uma vida mais profunda e mais intensa, colocando a religião como prática na nossa vida, colocando ritos na frente do Senhor Jesus, colocando a ciência e a filosofia fora do lugar que Deus deu sabedoria aos seres humanos, para pensarem, para questionarem, para descobrirem as coisas criadas. É Ele que deixa esses traços para nós, mas a espiritualidade não pode ter um papel de coadjuvante na nossa vida e na nossa existência. A espiritualidade é algo primordial. Por isso que Jesus começa a colocar em ordem o caos que estava na sociedade. Para que nós possamos ser libertos do medo, do controle, nós precisamos colocar em ordem a nossa vida, escolhendo a espiritualidade, que passa por uma vida íntima, em atender o convite de Jesus, para viver coisas extraordinárias. A história de Pedro andando sobre as águas revela essa poderosa e inspiradora história de alguém que, como eu e você, era totalmente dominado por esses sofismas e por esses pensamentos humanos. Jesus faz um convite a Pedro. Pedro aceita o convite de Jesus e a vida dele nunca mais é a mesma. Por isso eu quero compartilhar com você que para nós termos uma vida mais profunda e mais intensa, nós precisamos colocar algumas atitudes em prática. E a primeira delas eu gostaria que você acompanhasse e anotasse aí. Deseje para você somente o que pode ser gerado por Jesus. Deseje para você somente aquilo que pode ser gerado por Jesus. Se a espiritualidade pautada na verdadeira fé
é o único caminho para eu viver um relacionamento mais intenso e mais profundo com Jesus, eu preciso primeiramente desejar, acima de tudo e acima de todos, começar a viver somente o que pode ser gerado em Jesus. Jesus começa a gerar e a reconectar a nossa identidade, o nosso propósito e o nosso destino. A mensagem de Jesus é pautada nesses princípios, é resumida nesses princípios, na vida dele, na vinda dele, na paixão dele que foi revelada antes da cruz, durante a cruz e também no seu poder, o poder que foi delegado por Deus, acima de tudo e de todos, ao vencer a sepultura, ao vencer a cruz, ao vencer as injúrias e as injustiças que foram colocadas sobre ele. Ele começa a gerar coisas novas que só ele pode gerar nas nossas vidas. A palavra de Deus nos chama a vivermos o que Pedro viveu. E é interessante que Pedro desejou isso, apesar de ser conhecido como uma pessoa impulsiva, como uma pessoa que gostava de ser protagonista da história no meio dos discípulos. Eu me identifico com ele por quê? Porque eu me recupero dessas coisas. Oi, meu nome é Alex, eu sou alguém em plena recuperação do controle, em plena restauração do medo. Pode até não parecer, mas todos os dias eu tenho que vencer os medos que assolam a minha vida por querer ter o controle de todas as coisas. Mas teve um dia que, como Pedro, eu desejei viver e experimentar somente aquilo que Jesus pode gerar. Pedro está no barco. Jesus fala para os discípulos: não tenham medo, sou eu. Pedro, ele tem uma mistura de dúvida e de certeza. Ele diz: Senhor, se és tu mesmo que está me chamando, manda-me ir contigo ao teu encontro sobre as águas. Pedro não desejou qualquer coisa. Pedro desejou viver uma experiência profunda e intensa ao ouvir a voz do Senhor Jesus. Ao olhar para esse texto, nós percebemos que existe uma intencionalidade da parte do Senhor que foi colocada em nossos corações, e como ouvimos ontem pelo pastor Renan, que nos bloqueiam de desejarmos aquilo que só o Senhor pode gerar por causa do medo das consequências, mas também por causa do medo do controle, de achar que aquilo que a nossa mente não pode captar, os nossos olhos não podem ver, a nossa boca não pode pronunciar, porque não tem base conceitual humana para explicar um homem indo ao encontro de Jesus sobre as águas. E essa é a personificação do chamado de Jesus para toda a humanidade. Você está ouvindo a voz do Senhor para a sua liderança, para a sua igreja, para o ministério que Ele lhe confiou, para os planos que Ele quer revelar a você. E neste momento, muito parecidos com Pedro, o chamado é o mesmo. Jesus se apresenta, diz: não tenha medo, eu tenho um plano mais intenso e mais profundo para você, mas você precisa querer esse plano. E Pedro, ele dá essa dica, ele diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Para vivermos uma vida mais intensa e mais profunda com Jesus, não dá para pisar em concreto. Não é um caminho físico, é um caminho pavimentado pela decisão de crer. O que é a fé, queridos? A fé nada mais é do que a decisão de decidir acreditar que Deus é quem Ele fala que é, que Jesus é quem Ele se revelou ser, e eu caminho agora com base no que Ele é e nas palavras que Ele declarou para cada um de nós. Não dá para caminhar para uma vida mais intensa e mais profunda tendo controle. Não dá para caminhar numa vida mais intensa e mais profunda, numa comunidade de fé, na missão que Ele nos confiou, pavimentada de concreto. Nós fazemos obras físicas, nós montamos paredes, mas isso não é a igreja. Nós investimos valores para conquistar, porque entendemos que o ambiente precisa ser propício para que Jesus, Ele venha mais uma vez sobre as nossas vidas e que o Espírito tenha liberdade para se expressar, para conduzir as pessoas sobre as águas. O dia que você e eu decidimos caminhar em fé com Jesus, não é caminhar por chãos que nós podemos ver, por pavimentos fortes, fixos, que nós podemos confiar, por colocar os nossos pés e achar que ali nós estaremos seguros. Não, nós somos chamados, assim como Pedro, para pisar sobre águas. E Pedro quis isso. Você deseja isso nesses dias, nessa manhã? Porque não dá para ter uma vida íntima, conhecer o coração de Jesus e a sua mente, sem decidirmos andar por fé. Olha o que diz Mateus 14, 28.
Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Jesus se apresenta a Pedro e aos discípulos em um ambiente improvável, um ambiente que gera pavor, um ambiente que gera medo, mas acima de tudo isso, Pedro, que é conhecido como impulsivo, que quer ser o protagonista da história, isso de certa forma abençoou a vida dele, porque na tomada de decisão mais importante da sua vida e do seu viver, ele não desistiu mesmo diante dos desafios que se apresentavam diante dele, como por exemplo, obedecer à voz de Jesus dizendo, abra mão de todo o controle, porque para caminhar comigo de maneira mais intensa e mais profunda, você vai ter que deixar de querer ser o protagonista da sua história e confiar nos meus planos e nas minhas intenções. E aí você vai desfrutar de todos os milagres que eu tenho para você. Não tem outro caminho, eu não vejo outra forma. E Jesus foi tão intenso com Pedro, intencional, porque, claro que Pedro ainda não entendia, mas Jesus precisava libertar Pedro do protagonismo da construção da sua história, e no decorrer da história dos evangelhos, você entende por quê. Pedro sempre tinha a primeira palavra, Pedro achava que tinha que proteger Jesus quando Jesus falou que ele estaria indo como ovelha para o matadouro em prol da humanidade. Você lembra dessa história? E Pedro chega para Jesus e fala, não Jesus, você não precisa morrer pela gente não, fica tranquilo. O que Jesus responde para Pedro? Aparta-te de mim, Satanás. Você já parou para pensar se Pedro desistisse? Neste momento em que Jesus, ele convida Pedro a viver uma vida mais profunda e mais intensa, nessa declaração, Jesus não estava falando que Pedro estava endemoniado. Jesus estava falando que Pedro estava com pensamentos diabolizantes. E ele precisava abrir mão do controle dos seus conceitos, de achar que ele tinha uma história linda para todo mundo e até mesmo para Jesus, para que ele entendesse a nova vida que estava sendo construída e delegada por Jesus na cruz, por ele e por toda a humanidade. Então naquele momento Jesus não perde o viés. Ele diz, Pedro, presta atenção numa coisa, Pedro, você precisa aprender a pensar, a buscar e a viver os pensamentos de Deus. E os pensamentos de Deus ao meu respeito, que estão em plena unidade com o teu destino, já revelou que eu vou precisar me entregar por você e por toda a humanidade. Jesus estava querendo viver somente aquilo que o Pai dele podia gerar para ele. Ele não desejava os altares que Deus deu para outras pessoas, ele não desejava os relacionamentos que Deus deu para as outras pessoas, ele não desejava o talento que Deus tinha dado para as outras pessoas. Jesus simplesmente desejava aquilo que o Pai poderia gerar para ele enquanto homem aqui, enquanto viveu na terra. E comigo e com você não é diferente. Então dê esse passo de fé, deseje começar a viver somente o que pode ser gerado pelo Senhor. Quais são os mares e tempestades que você precisa vencer na sua alma e no seu espírito, que estão levando a você por medo, por controle, desconfiar das intenções de Jesus, não se entregar completamente a Ele? É tempo de vencer isso para uma vida mais intensa e mais profunda. Segundo, dê o primeiro passo, mas dê o primeiro passo na direção certa. Nós somos chamados a caminhar pela fé. A palavra de Deus em Hebreus 6 diz que é impossível agradar a Deus sem fé. E o que o Senhor estava ensinando a Pedro naquele momento é, Pedro, você vai ter que caminhar com fé. Não há compatibilidade entre ser o protagonista da história e viver em fé. Viver em fé em Jesus Cristo já é entregar a nossa própria vida, história, destino e propósito aos cuidados dele. Mas dê o primeiro passo, mas esse primeiro passo precisa ser na direção certa, é fé e ação. Mateus 14, 29 diz assim, então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de quem? Foi na direção de quem? Então preste atenção, depois que Jesus falou, venha, então Pedro tomou uma atitude, saiu do barco, andou sobre as águas, mas o desejo de Pedro era tão profundo de estar com Jesus, que caminhando sobre as águas, ele poderia ter corrido em volta do barco para se exibir para os outros discípulos, ele poderia ter ficado tão feliz,
tão aguçado por aquele momento único que ele decidiu viver, que ele poderia ir por outro lado, ele poderia se esquecer de Jesus rapidamente. Isso te lembra alguma coisa? Diante das alegrias, das vitórias, da família que o Senhor nos dá, de vez em quando a gente começa a andar sobre as águas, porque a gente reconhece que aquilo que estamos vivendo só poderia ser produzido por Ele, mas aquilo que estamos vivendo às vezes nos afasta dele, porque a gente toma uma outra direção. Pedro não, o impulsivo queria ver a face, então ele bota o primeiro pé na água e ele vai na direção de Jesus Cristo. Então deu o primeiro passo, mas na direção certa. A fé não é sentimento, a fé é uma decisão e uma ação. Pedro decidiu ouvir o convite de Jesus após ele mesmo expressar a sua vontade de viver somente aquilo que poderia ser produzido por Jesus Cristo. E ele, ao convite e à autorização de Jesus, faz o quê? Bota o primeiro pé. Você já colocou o seu primeiro pé no pavimento, no caminho que se chama Jesus, onde a única certeza que você tem é que você confia plenamente nas intenções e nas motivações dele, porque nós vamos precisar decidir para viver uma vida mais intensa e mais profunda, para ir até o próximo estágio espiritual, para viver a nova estação ministerial, para vivermos um novo tempo familiar, vai ser necessário dar o primeiro passo na direção certa. E a direção certa é depositar a nossa fé não em qualquer coisa, não em qualquer lugar, mas direcionar a nossa fé na pessoa de Jesus, porque não basta ter fé, é preciso direcionar a nossa fé à pessoa certa, e é Jesus Cristo. Por isso que Jesus veio colocar em ordem a vida. Muita gente frustrada com o ministério, com a família que construiu biológica, com a igreja. Tem gente desejando mais a grama do vizinho do que as coisas que o Senhor está fazendo sobre a sua própria vida. Mas sabe por quê? Porque estão perdendo o foco de atender o convite de Jesus. Estão vivendo e usufruindo somente as consequências do próprio medo de edificar uma vida pautada no protagonismo de construir a própria história. Eu tenho muitos medos, queridos. Eu sou um homem que sou cercado pelos medos. Para você ter uma ideia, meu pai faleceu com 65 anos de idade de câncer, meu irmão com 45 anos de idade com câncer. Todos os dias eu acordo pensando nessa desgraça dessa doença. Mas eu decidi colocar diante do Senhor a minha igreja de prova, que o medo não me domina mais. Eu me cuido, eu tento ter um controle dentro das questões que cabem a mim, mas teve um dia que eu tive que orar ao Senhor e dizer assim: Senhor, a minha vida está completamente entregue ao Senhor. Se for dessa forma que eu tenho que ir para os teus braços, que assim seja, mas eu não posso ser mais paralisado por esse medo. Me ajuda a superar. Me ajude a superar. Eu odiava pessoas, porque todas as pessoas na minha infância que se aproximaram de mim, elas se aproximaram e elas foram perversas, elas foram maldosas. Você já sofreu um abuso sexual na sua infância? Não precisa levantar a mão, eu sofri. E toda a violência, toda a dor que existia dentro de mim, era justamente uma parede que eu criei para que pessoas, nos momentos mais importantes da minha formação, que deveriam se aproximar para proteger, para acolher, para ensinar, elas se aproximaram para denegrir e para destruir. Mas foi atendendo o convite de Jesus, de andar sobre as águas, de viver uma vida mais intensa e mais profunda, que eu superei o meu medo. Quanto tempo eu tenho? Já estourou? 10 minutos? Nenhuma das decisões que eu tomei em conduzir o povo de Deus e a igreja foi sem medo, foi superando o medo. Eu não me casei sem ter medo, eu me casei tendo medo. Eu me apaixonei pela filha do pastor. Você sabe o que é isso? Um treta, um encardido chega na igreja, uma igreja linda, um pastor excepcional que se tornou meu pai espiritual, irmãos maravilhosos. Eu chego lá, eu me apaixono pela filha do pastor. Até o dia do nosso casamento, eu fui tomado pelo medo. Será que eu vou destruir a vida dessa menina? Será que eu vou conseguir ser fiel e leal a ela, na medida que ela merece?
E aí um dia eu fui decidido, antes de construir a minha família, a terminar com ela. Eu vou descrever para você. Clube dos Excursionistas, quem conhece Belfor Roxo? Tinha uma escolinha ali na frente. Ela estagiava, ganhava 1/3 da metade de um salário mínimo. Faz o cálculo mesmo, é bem pouco. Calça jeans com um detalhe preto aqui no bolso, com umas pedrinhas. Tênis da Nike com um Czinho rosa, de couro. Camisa da Mini. Jaqueta jeans. Cabelinho lindo, caracolado, do jeito que eu amo, como está agora. Estava chuvoso, peguei o ônibus e falei, hoje eu termino com ela. O medo está soprando mais forte. Uma vida familiar fracassada, marcada por traição, violência física. Eu falei, não é para mim. Constituir família, casamento, não é para mim. No ônibus, decidido, quando eu desço Continental. Quem conhece Continental? Continental. Desci do Continental, já estava meio atrasado, ela estava na porta com a dona da escola. Eu desci do ônibus, fui para a calçada, estava chovendo. Quando eu pisei na calçada, ela me viu. Minha esposa tem um sorriso lindo, irmãos. O sorriso dela foi de orelha a orelha. Ela me olhou com um olhar assim, eu acho que ela percebeu que eu estava meio abatido. Naquela hora, o Espírito Santo falou assim comigo, de verdade, naquela hora, hein? De verdade, você chegou à conclusão que é verdadeira. Você não vai dar conta disso. Mas se você for sozinho, se você decidir segurar na minha mão e ir comigo, preste atenção, se você segurar na minha mão e decidir ir comigo, você vai dar conta, porque eu separei essa mulher para ser a mulher da sua vida, a sua companheira de ministério, que vai contribuir com a sua formação como homem de Deus e vai ser a mulher dos seus filhos. Quando eu parei de frente para ela, ela olhou para mim e falou assim, tá tudo bem? Eu, agora tá. E fui para o casamento. Então nós vamos precisar tomar uma decisão profunda, dar o primeiro passo. E qual é o primeiro passo? Em direção a Jesus, em direção à pessoa certa. Terceiro, supere o impacto causado pelo medo, já falei. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me, salva-me. O Senhor nessa manhã nos convida a trocarmos o medo pelo clamor ao Senhor. Pedro, apesar de ser impulsivo, querer ser protagonista da história dele, dos outros e de Jesus, chegou um momento em que ele estava correndo apuros, ele estava afundando. Mas eu vejo uma sanidade tão profunda na mente de Pedro, cara. Pedro naquela hora, ele não é orgulhoso. Ele se volta para o Senhor. E mais uma vez, uma revelação de que Pedro estava vivendo uma vida intensa e profunda em Jesus. Sabe o que ele diz? Ele direciona o clamor dele a quem pode resolver. Salva-me, Senhor. Quantas vezes você está afundando na sua vida espiritual, no seu ministério, você não pede ajuda a ninguém por causa do medo. O que vão pensar de mim? Será que se eu procurar ajuda na rede de espíritos, pastores vão achar que eu sou incompetente? Será que se eu for declarar alguém que é muito importante para mim, na ausência do meu pai biológico, e chamá-lo de pai espiritual, as pessoas vão me julgar como fraco? Será que se eu for procurar ajuda para minha família biológica, que meu casamento não está legal, eu vou falar para um irmão, para um líder, para alguém de confiança, porque também não dá para falar para qualquer um, eles vão achar que eu sou incompetente? Olha o que o medo faz, irmãos. O medo nos bloqueia de vivermos uma vida mais intensa e uma vida mais profunda, nos momentos mais desafiadores da nossa vida. Pedro estava afundando, mas ele não estava afundando só nas águas, ele estava afundando também na plena confiança, e ele contava com o livramento, ele contava com a ajuda que vinha do Senhor. Então supere o impacto causado pelo medo, porque medo nós vamos ter, mas substitua em nome de Jesus o domínio do medo pelo clamor do Senhor. Talvez seja a hora de você começar a gritar, salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. E Ele vai mandar ajuda. Ele vai mandar um pastor de Resende, Ele vai mandar um amigo de oração, Ele vai te convidar para andar sobre as águas, que começa indo para um grupo supere. Andar sobre as águas não é você começar a sua vida espiritual como Pedro, mas é você começar dando passo
na direção da pessoa certa, como falamos em Jesus. E o último, porque meu tempo acabou: receba a graça de Jesus. Ela é revelada através da ajuda. Ninguém na história dos evangelhos, você pode ler a Bíblia toda, que pediu socorro ao Senhor ficou sem auxílio. Ninguém que pediu ajuda ao Senhor ficou sem o resgate. Ninguém. Área econômica, área emocional, qualquer área. O problema é que a gente cultua mais o medo, por causa do desejo de querermos ser protagonistas da nossa história, fazendo comparações com a vida dos outros, fazendo comparações com a história de outras pessoas. Quantas decisões você deixou de tomar porque você olhou e a estatística ao redor disse: ah, mas todo mundo faz, ah, mas a economia está assim, ah, mas o tempo está assado, e tirou o foco de Jesus. Quantas alegrias que você viveu e acharam que eram eternas, e você também tirou o foco de Jesus. Não há possibilidade de viver uma vida mais profunda e mais intensa, fora de uma decisão de viver em fé em Jesus. A graça de Jesus se manifestou, diz o texto, Mateus 14:31. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Repita comigo: imediatamente. Pediu socorro? É imediatamente. Pediu ajuda? É imediatamente. Pediu perdão para os pecados serem perdoados e começar de novo? É imediatamente. Seus pecados se tornarão brancos como a neve, porque o sangue de Jesus é poderoso, continua eficaz e continuará até a sua segunda volta. Se arrependeu dos seus pecados? Perdão. F5, start, começar uma nova história. É imediatamente, repita de novo: imediatamente. Você precisa pedir ajuda. E às vezes Ele vai mandar imediatamente, às vezes Ele vai mandar através de outras pessoas, às vezes Ele vai demorar 3 dias, e vai parecer que as coisas estão mortas, assim como aconteceu com Lázaro. Às vezes você vai pedir para Ele te salvar de algo que Ele quer realmente que morra, então Ele vai deixar exatamente como Ele foi para a cruz, porque precisa ser mortificado isso. Mas em tudo isso, seja na ação, na expectativa que nós temos de que Ele vai agir, seja, entre aspas, na frustração humana por não entendermos a maneira que Ele vai agir, Ele está estendendo as mãos. Porque um filho de verdade, uma filha de verdade que quer viver de maneira mais profunda e mais intensa com o Senhor, nunca duvidará das suas intenções. Nunca achará que Ele não vai vir em nosso socorro. Nunca terá a verdadeira conclusão de que está só. Então hoje o Senhor nos chama para esse tempo tão especial de vivermos por fé. Então a fé não pode mais ser secundária em nossas vidas, mas prioritária. A espiritualidade não pode ser mais secundária nas nossas vidas, mas prioritária. O primeiro pavimento que precisa ser construído na nossa vida, dos nossos filhos, é uma verdadeira espiritualidade pautada numa vida de plena confiança em fé, na pessoa de Jesus, no poder de Jesus, nos propósitos de Jesus, nas promessas de Jesus. Tudo com P para você não esquecer, porque é nele que nós encontramos nossa verdadeira origem, propósito e destino. Feche os olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado por esse tempo tão especial. Abençoa-nos, Pai, porque dependemos e carecemos do Senhor. Assim como o Senhor esteve com Pedro em momentos desafiadores da sua vida, nós pedimos ao Senhor que o Senhor esteja conosco. Mas também pedimos, Pai, que por Tua graça e misericórdia, o Senhor derrame uma unção, a mesma unção que fez Pedro permanecer, que fez Pedro ser ousado, que fez Pedro não substituir, ó Deus, a fé, a continuidade da caminhada em Tua direção, pelos alinhamentos que o Senhor estava fazendo com ele. Pai, tira todo o rancor, todo o sentimento destrutivo e paralisante dos nossos corações. E hoje, nessa manhã, seja substituído o medo e seja acrescentado mais fé em direção ao Senhor. Pois nós clamamos para que as nossas igrejas sejam ambientes da manifestação da Tua graça e do Teu amor. Para que a nossa família biológica seja um ambiente, uma atmosfera de manifestação da Sua graça e do Seu amor. Para que a nossa cidade e sociedade seja um ambiente da manifestação da Sua graça e do Seu amor. Oramos assim em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Deus abençoe você.